Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone com mais um vídeo do quadro Q&A, esse quadro semanal onde eu respondo as dúvidas de vocês. Caso você queira ter suas dúvidas respondidas, deixa aqui no comentário que possivelmente no vídeo da semana que vem eu respondo. Então, vamos lá, esses vídeos estão ficando grandes, né gente? Eu não sei se vocês preferem um vídeo mais longo com mais perguntas ou um vídeo mais conciso, mas vamos lá. Primeiro aqui, pergunta do grande Yunus, que tem um canal bem maneiro, inclusive, o Alpha Lounge. Ó, Léo, como você sabe, também estou avaliando fones e de vez em quando algumas marcas me pedem para que eu avalie com algum limite de prazo. Como você lida com isso, tendo em vista que você recebe fones com mais frequência, com essa loucura do mercado de Hi-Fi? Cara, eu falo para eles que, assim, me desculpa, não dá. Eu não consigo garantir prazo. Assim, existem algumas situações onde, tipo, de repente, sei lá, é um produto que é muito um lançamento, é muito legal, eu acho que tem vai rolar interesse muito forte, eu até priorizo, mas no geral, eu falo pra eles, cara, eu hoje tô com o quê? Acho que uns 50 equipamentos na lista para avaliação. Eu falo, olha, eu não tenho como garantir prazo, né? Inclusive, essa é uma das coisas que justamente que eu ofereço para fazer um vídeo patrocinado, né? Assim, ó, eu não vou falar nunca nada que eu acho, eu só faço, como vocês sabem, né? Eu já falei, assim, só faço vídeos a respeito de produtos que eu testei e que eu recomendo, mas você pode escolher justamente quando é que esse vídeo vai ao ar, né? Uma coisa que num vídeo normal, assim, não tem a menor chance. Então, pra mim, é isso. Eu falo, ó, me desculpa, não rola de eu garantir nada, não. Aqui, Sweet Pencil, você pretende traduzir em vídeo os conhecimentos mais avançados sobre fones, falar um pouco sobre medições, gráficos úteis, as supostas tecnicalidades e outras coisas mais? Sim, pretendo, mas não nesse canal. Vai rolar uma coisa que eu não sei quando ainda, mas é provável que todo o conteúdo técnico e educativo passe a ser feito no canal da Cuba, tá? Da minha startup, da Cuba Áudio, né? E aqui vai ficar praticamente só para reviews, tá? Eu vou anunciar quando isso de fato for acontecer, mas a ideia é justamente movimentar mais o canal da Cuba, assim, é fazer um trabalho bem consistente lá, mais educativo. Então esses conteúdos iriam para lá, mas sim, tenho essa pretensão. João Pedro Silva, Léo, seu canal é demais, obrigado, assisto quase todos os seus vídeos. Uma coisa que eu sempre quis saber, já que um dos grandes motivos desse canal é existir a música. Você tem um álbum favorito, um artista favorito? Gostaria muito de saber. Um grande abraço. João, não tenho um artista favorito ou um álbum favorito, assim, pra mim é impossível escolher. Eu tenho meio que grandes álbuns que eu considero grandes álbuns, assim, meio que grandes expoentes de algum estilo que eu gosto muito. Então, por exemplo, no R&B tenho o Blonde do Frank Ocean. Folk tem a Joanna Nelson. Rock, talvez alguma coisa do Radiohead, possivelmente. Rock mais moderno, melancólico, enfim. Se eu for pegar black metal, algum do Opeth, ou Blackwater Park, ou gente, qual é o nome? Que tem Ghost of Perdition. Logo depois do Blackwater Park, não lembro o nome desse álbum. Mas logo depois não, acho que teve o Deliverance e o Damnation antes. Eu vou botar aí, tá escrito, mas aí tem, de rap, hip hop, tem o Mr. Morale, agora o recente do Kendrick Lamar. Então assim, meio que tem algumas coisas que eu considero, tipo, a música clássica. Aí não é um álbum, mas, pra mim, tipo, a quarta do Tchaikovsky sei lá, é o heavy metal da música clássica. Então, assim, tem meio que álbuns que pra mim são meio que exemplos incríveis, mas eu não consigo dizer um e não consigo dizer um artista. Talvez eu faça um vídeo sobre isso eventualmente, assim, falando dos meus álbuns preferidos. Eu acho que pode ser interessante. Me fala aí se vocês acham que essa é uma boa ideia. Felipe Forato, parabéns pelos vídeos, tem resolvido muitas dúvidas da galera. Obrigado. Por favor, nos diga quais fones você teve vontade de testar, mas ainda não conseguiu ou não produz mais. Cara, tem um fone que me dá uma curiosidade absurda, que é o Sony R10. É um fone antigo da Sony, década de 90, que me deixa muito curioso. O Stax SR Omega, também adoraria testar. O novo, acho que é X9000, não lembro o nome. O fone topo de linha da Stax atual, também morro de vontade de testar. Que mais? Eu queria muito testar o T-Audio Monarch MK2 de in-ear mais atual. O Divinity também, que é o topo de linha. Tipo, tem algumas coisas. Mas assim, se eu fosse escolher qual o fone que eu mais gostaria de ouvir e nunca ouvi, é o Sony R10. Matias, grande Matias.
Matias teve já uma empresa para importar fones pro Brasil, tinha Aldese, muito maneiro. Léo, sugestão de tema para vídeo também para uma galera mais das antigas. Eu sempre tive muita curiosidade de como fones famosos de uns anos atrás se balizam com os famosos hoje em dia. Tô falando de um Ultimate Tears 555, JH13V1, Unique Melody Miracle 1 e Mentor 1 e tal. Seria legal tirar o pó deles e pôr para comparar. Parabéns pelo conteúdo, abraço. Pô, obrigado, fico muito feliz que você se acompanhe. Cara, eu cheguei a tocar nisso em alguns vídeos mais recentes. Teve o vídeo, eu não sei qual mas que eu até mostrei, cara. Eu acho que foi um vídeo sobre tuning. Eu mostrei, cara, gráficos de resposta em frequência desses fones mais antigos, né? Como eles são horríveis comparados a fones mais atuais. Como rolou, sim, uma homogeneização do mercado, mas eu vejo isso como uma coisa positiva. Mas seria maneiro, cara, arranjar um grupinho e comparar com fones mais baratos que faz hoje. Mas assim, eu acho que o cenário para esses fones hoje não é bom. Porque, em termos de tuning, assim, especificamente, cara, certamente, assim, em todos esses aqui, eu realmente acho que um 7 Hz zero acaba com eles, assim, em termos de tonalidade. Claro, tem tecnicalidade, tem outras coisas, mas eu acho que o cenário para esses fones mais antigos não é muito bom hoje, não. Gabriel Correia, que sempre tá perguntando, né? Léo, o que você acha melhor? 5 in-ears de R$1.000 cada ou um in-ear de R$5.000? Quais seriam as diferenças entre essas duas possibilidades? Para mim, certamente 5 in-ears de R$1.000, porque para mim é sobre você ter equipamentos complementares que vão ser interessantes em situações e circunstâncias diferentes. E eu também acho que quando você chega nesse nível, tipo R$1.000, quanto mais hoje em dia, né, que é justamente esse cenário que eu acabei de falar, assim, de você ter fones de entrada que são muito bons. Eu acho que assim, a diferença de um fone de R$1.000 para um de 5.000 é muito menor do que já foi, né? E tem uma pergunta até que eu vou mencionar um pouco sobre isso que tem a ver, mas assim, para mim, certamente, cara, para mim é sobre você ter equipamentos diferentes para momentos diferentes. Eu acho que isso tende a te deixar muito mais satisfeito por você ter um negócio que vai ser muito bom para muita coisa, mas pode não ser tanto para outras, entendeu? Essa complementaridade para mim é o que mais encanta, especificamente no hobby de fones de ouvido, porque é uma coisa que praticamente você não consegue fazer com caixas de som. Quem tem um monte de sala com um monte de caixa de som diferente, entendeu? Mas com fones dá, entendeu? Max Lightwood, salve Léo, você ainda pretende trazer algum tipo de conteúdo referente a caixas de som high-end? Seu canal, mesmo sendo focado em fones de ouvido, é uma grande referência, pelo menos pra mim, no cenário Hi-Fi BR. Obrigado. Adoraria te ver avaliando uma BW Nautilus ou uma da série Diamond, entre outros sistemas sofisticados. Abraço. Cara, Max, eu adoraria fazer isso, mas eu não acho que eu tenha exatamente a competência necessária. Eu acho que eu tenho muito menos experiência com caixa do que com fone. Óbvio, avalio caixas, mas assim, acho que até chegando numa coisa desse nível, né, assim, eu não tenho, por exemplo, se eu avalio uma BW Nautilus, eu vou comparar com o quê? Entendeu? Então, assim, e também tem essa coisa de eu não ter acesso a... Eu adoraria, mas eu acho muito difícil. Assim, é difícil ter acesso, as avaliações seriam comprometidas porque eu não tenho um ambiente para testar isso, eu não teria parâmetros de comparação para testar isso, fora toda a coisa, a logística, né? Você imagina eu receber uma BW Nautilus, ficar com esse negócio em casa e depois devolver. É muito difícil, entendeu? Então, assim, acharia maneiro, mas acho, infelizmente, bastante improvável que eu consiga fazer um negócio desse. Rafael Andrade, é muito comum para você, com base na sua coleção pessoal de fones, ouvir um álbum ou um certo tipo de música acontecer de você escolher a música de forma secundária e deixar o fone a ser a escolha mais importante? Imagino que o oposto disso seja um caminho mais saudável para se curtir o hobby, certo? E caso isso aconteça, você acredita que pode ser um sinal de que o hobby por fone está se tornando uma paranoia, consumismo, etc. Eu não vou nem para um lado extremo de falar que isso não cabe, nem para um lado de falar que isso está 100% ok. Porque assim, sim, isso acontece, né? Tem situações em que eu falo, pô, deixa eu curtir aqui o que esse fone me entrega, né? Por exemplo, agora, né? Eu tenho um HD800S em casa. Eu já me peguei colocando coisa assim, tipo, putz, deixa eu ouvir isso nesse fone. Então assim, eu tô escolhendo primeiro o fone e depois tô escolhendo o que eu vou ouvir. Eu acho que esse acaba sendo um hobby quase que distinto da apreciação pela música, entendeu? Né? Assim, acho que pode acontecer, pode fazer sentido de você querer curtir um fone. Mas eu acho que você só não pode se perder nessa história, entendeu? Né? Porque eu acho sim que isso é quase que uma desvirtuação do hobby de música, entendeu? E com certeza, assim, isso... tipo, se você deixar isso correr solto, você vira o equipamentofilo, que só ouve equipamento que não ouve música. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Aquela parada de, tipo, você vai num show de sistemas high-end e tá sempre tocando as mesmas músicas, entendeu? Porque é algo que tem a gravação boa, eu acho um saco isso. Então,
Eu acho que assim, isso pode acontecer, mas é sempre importante você meio que sempre avaliar e sempre ter em mente, tipo, por que você tá nesse hobby, entendeu? Williams Bobs, olha só, cara. Não sabia, você aqui. O Williams comprou o meu antigo Redemption SX. No mercado de fones atual, há algum sweet spot independente de tipo e preço? Exceto obscenidades como H1 e Shangri-La, ou seja, um all-rounder absoluto. Cara, acho sim que existe um sweet spot em termos de tipo e preço. Se eu fosse separar, eu diria que assim, entre 150 e 200 dólares para mim é hoje o sweet spot dos in-ears. É quando você consegue, talvez, o melhor equilíbrio, a melhor relação custo-benefício, no sentido de que você tem fones que são de um nível muito alto, tanto em termos de tonalidade quanto de tecnicalidades. E assim, mais do que isso, você vai conseguindo cada vez menos. Ainda que você tenha hoje fones muito baratos e muito bons, né, tipo um Moondrop 2, um 7Hz, alguma coisa assim, eu acho que quando você dá um salto até o fone aí de seus 150, 200, ainda é um salto bem significativo, entendeu? Depois disso começa a ficar cada vez menos. Então eu acho que assim, eu diria que 200 dólares para mim, entre 150 e 200, é o sweet spot dos in-ears. Para headphones eu diria que é entre os 300 e os 500, entendeu? Para mim é onde tá assim, é uma coisa até dá pra você botar o argumento que você pode chegar até 1.000 e ainda faz sentido, mas eu já acho que já é muito mais caro. Eu diria que até os 500 dólares, assim, tipo... É meio que o melhor ponto dos headphones. É esse ponto dos in-ears, só que pra headphones. É como eu vejo. Mas outras pessoas podem discordar, é óbvio, isso é uma questão de perspectiva. Gabriel Barbosa, Léo, sobre o canal, é só você quem faz todos os processos, edição e afins, ou tem outras pessoas que te ajudam nisso? Parabéns pelo canal. Obrigado. Eu tenho uma pessoa que faz a edição pra mim, que é o Gui, que trabalha aqui na Cuba. O que aparece nos vídeos da Cuba, de vez em quando fala que ele é de São Paulo, né? Tem o sotaque de São Paulo, ele é que faz a edição dos vídeos. Inclusive é por isso que tem algumas coisas mais engraçadas que ele tem feito recentemente de edição, alguns toques, é dele. O resto sou eu. Então assim, roteiro, teste, a gravação em si, né? O Gui edita pra mim. Gabriel DB. Essa pergunta é um pouco longa, mas assim, vale a pena pagar por um serviço de streaming que disponibiliza áudio de mais qualidade, tipo 320, ao invés de ficar no 128 kbps? Enfim, o resto tá na tela pra você ler. Cara, isso é muito relativo, tá? Pra mim, certamente vale. Eu canso de falar que acima de 320 eu não ouço diferença, tipo, arquivo lossless não ouço diferença, arquivo de alta resolução não ouço diferença. Abaixo de 320 kbps eu ouço. 256 é tipo 95% de um 320, tá super ok. Abaixo disso já começa a me incomodar sim. Então, mas isso é pessoal. Tipo, cara, se pra você 128 kbps tá prazeroso, acabou, cara. É isso. Tipo, curte, entendeu? Isso vai variar de cada pessoa, pra pessoa, né? Pra mim, eu não hesito em pagar pra ter um 320. Acima disso, dane-se, mas até o 320 eu quero. Majores VY, fala, Léo, uma dúvida. Quando você fala que um fone é bom pra rock, essa pergunta é muito boa. Que tipo de rock você tá falando? Pois o universo do rock é gigante, né? Ele dá algumas versões e tal. Fico em dúvida quando você recomenda um fone, nunca sei como cada banda se encaixa, e quando você fala que um fone é bom pra rock, aí me deixa mais confuso. Afinal, que tipo de rock eu tenho como referência? Cara, é uma ótima pergunta, assim, realmente, assim, eu acho que eu deixo isso muito pouco claro e poderia deixar muito mais. Como é que é pra mim, tá? Eu nem entraria em tantas variações, porque pra mim tem dois tipos principais que eu acho que vão definir se um fone é bom pra rock ou não. Talvez, não diria nem três. Dois, de certa forma, tá? Existe rock clássico, que tem gravações que tem uma pegada normalmente muito mais magra, muito mais centrada nos médios, tá? Rock mais antigo normalmente, né? Então, por exemplo, até desses exemplos aqui, o Deep Purple pra mim tá meio por aí. Um Ramones não é tão antigo, já é uma coisa que começa a entrar na parada mais pesadona. Eu já vou entrar aí nisso. David Bowie também, Jefferson Airplane eu não conheço. Neil Young, que é folk, ainda tá dentro pra mim do grupo do rock clássico. E Southern Rock, né, com Creedence Clearwater, pra mim também tá meio por aí. Pink Floyd também tá meio por aí. Meio que todos esses estilos aqui que você colocou, né, todos esses exemplos, eles se enquadram no que pra mim seria um rock clássico, que é um tipo de estilo que pra mim funciona muito bem com fones que tem aquela pegada mais crua, tipo um grado. Por mais que eles sejam diferentes, né, é meio que uma tonalidade que eu acho que é pra isso. Então é quando eu falo que é rock clássico. Quando eu não falo que é rock clássico, quando eu falo que é pra rock,
normalmente eu tô já falando de um outro tipo que já é uma coisa mais moderna que engloba o metal também, que é uma coisa já com muita atividade. Então, desde eu pegar, tipo, uma coisa clássica mais atual, tipo um Greta Van Fleet, um Rival Sons, alguma coisa assim, até eu pegar uma coisa mais hard rock, tipo, sei lá, um Creed, por exemplo, até o metal. Porque aí já não são estilos que eu acho que vão se dar bem com fones mais centrados nos médios, mais crus. Eu já acho que vão se dar bem com fones mais, tipo, cheiões, assim, com mais pancada, entendeu? Então, eu só faria, na hora de falar sobre assim, um fone é bom pra rock ou não, eu só faria essa distinção entre o rock clássico e o rock moderno. Porque pra mim, tudo vai se encaixar em um ou em outro em termos de avaliar a tonalidade de um fone de ouvido, assim, se ela é apropriada pra esse estilo ou não, tá? Então, é como eu vejo. Não sei se ficou claro, mas é isso. Márcio Moraes. Léo, alguma vez você recebeu crítica por alguém ter comprado um fone pela sua avaliação e ao testar não gostou? Porque eu particularmente tenho um gosto diferente do seu, mas me baseei na sua avaliação, minha avaliação. Tipo, se o Léo gostou, eu não vou gostar, e se o Léo não gostou, eu vou gostar. Tem dado certo até hoje, sensacional. Cara, já recebi uns comentários muito bizarros, assim, da galera que não entende muito, né, isso, e acha que se eu falei que é bom, a pessoa comprou e não gostou, eu falei besteira, ou eu não sei do que eu tô falando, ou... Enfim, as pessoas às vezes não sabem, não tem muita noção de que isso tudo depende de gosto pessoal, né? E eu tô aqui falando das minhas opiniões, você pode ter outras opiniões, né? Eu canso de bater nessa tecla, mas tem uma galera que não entende isso não. Então sim, já recebi críticas, já me ameaçaram me processar, cara, por causa disso, assim, porque eu comprei o fone e ele deu defeito e você recomendou o fone. Tipo, cara, mas assim, eu tô passando a minha experiência, então tem loucuras de internet, sim. Essa aqui do Vitor, é sobre uma pergunta do Q&A anterior. Essa do cabo ruim é possível que o cabo tivesse com a polaridade invertida, que faz com que os lados fiquem fora de fase entre si. Vitor, não era isso. Isso pra mim é muito fácil de detectar. E pra quem não sabe, né, a polaridade, né, você tem o positivo e o negativo. Então, por exemplo, se você tem uma fase positiva, vamos dizer, o alto-falante está fazendo isso, né? O outro lado vai estar fazendo isso, então eles vão estar fazendo isso aqui, tá? Ou seja, os falantes vão estar se excursionando na mesma direção, tá? Fazendo uma pressão né, nesse sentido. Se estivesse fora de fase, enquanto um está indo para frente, um estaria indo para trás. Então o som seria isso aqui. É uma coisa muito louca, assim, fica uma sensação meio psicodélica. Mas, Vitor, não é isso, assim, eu saberia, eu identificaria na hora, tá? Não era isso não, era o cabo com algum parâmetro realmente muito bizarro. Nicolas Aguiar, fala Léo, tudo bem? Qual DAC amplificador você recomenda para Edifier MR4? Tô pensando em comprar essas mini maravilhas, mas acho que meu PC não vai dar conta do recado. Um grande abraço. Nicolas, essas são caixas amplificadas, elas têm um amplificador interno. Então assim, sim, seu PC vai dar conta do recado, porque é como se você estivesse plugando um fone de ouvido nesse PC. Mal comparando, que não é exatamente isso, mas assim, você pode usar a saída de linha do seu computador, que não é uma saída amplificada e costuma existir, tá? Então... Você não precisa de um amplificador para elas. Elas têm um amplificador ali dentro, entendeu? Você precisa ligar elas numa saída de linha. O que você pode, talvez, precisar é um DAC. Mas eu não diria nem que você precisa, tá? Porque isso vai depender do teu computador especificamente. O que eu diria? Se você tiver com algum problema, ou seja, plugou elas no computador, você tem ruído de fundo, tipo, tem aquele... sempre ali, alguma coisa assim, né? Ou algum tipo de distorção, alguma coisa... Aí vale você pegar um DAC. Você não precisa de um amplificador, você precisa de um DAC. E eu pegaria o DAC mais simples que você puder, que seja minimamente legal, tipo alguma coisa da Topping e da SMSL. Entra lá no AliExpress ou em alguma loja que vende esses equipamentos, né? Tem a Shenzhen Audio, tem a Linsou. Tem as lojas que eu recomendo direto aqui no canal, assim, que eu avalio o produto que eles mandam. Cara, vê qual produto da Topping ou da SMSL que é só um DAC, que é o mais barato. E pega isso, tá? Já vai resolver o teu problema. Luiz Fonteneres, Léo, você podia criar um Discord pra galera que curte fone e trocar uma ideia, isso é muito top. Luiz, existe o grupo do Telegram do canal, tá? Ele é pros apoiadores do canal, né? Eu tenho uma campanha no Apoia-se para as pessoas contribuírem mensalmente com o canal e existe um grupo no Telegram justamente como um ambiente para as pessoas poderem trocar, conversar e tudo mais. Em todos os vídeos eu coloco uma tarjazinha falando sobre essa campanha. Tô botando agora aí pra você ver, e aí tem um link da campanha pra você conhecer, e tem justamente um grupo no Telegram. Opa, sapo. Léo, pra quem não pode testar os fones mais caros, tem tanta diferença assim, essa pergunta é muito boa, de um CCA CRA Plus, por exemplo, para um MK2, MK2 pode ser o Mestre, pode ser não sei qual, mas imagino que seja algum fone já bem sofisticado.
É porque MK2, caso você não saiba, significa Mark II, é geração 2. Então tem muitos fones que são MK2. Você conseguiria descrever se é tão imensamente mais prazeroso ouvir um top-end de R$6.000 em comparação com um de até R$300, por exemplo? Cara, isso é muito pessoal, muito, tá? Existe sim uma melhoria conforme você vai indo para produtos mais sofisticados. Pode chegar sim uma hora que passa a ser uma questão puramente subjetiva de gosto, tá? Mas assim, o tem tanta diferença assim é um julgamento muito pessoal, entendeu? Eu posso falar pra você que pra mim tem, né? Eu pegar um Mesh MK2 e comparar com um 7Hz Zero, mas você pode testar os dois e falar, cara, pra mim não tem tanta diferença assim. Você não vai estar errado, entendeu? É a maneira como você percebe essa diferença. Então, se é tão imensamente mais prazeroso, depende, cara, depende. Pra muita gente, um fonezinho True Wireless pequenininho, baratinho, tipo um QCY-T13 vai ser tudo que elas precisam, entendeu? É muito pessoal. Léo, tô pensando em comprar um conjunto de DAC amplificador desses chineses de entrada. Não porque preciso de amplificação, mas para facilitar o uso do setup. A ideia é plugar esse conjunto em um Mac Mini, ligar em um par de caixas de Edifier no conjunto e usar fone nele também. Então a ideia seria um conjunto de entrada desses utópicos que facilite esse switch entre fones e caixas. Qual você mais recomenda para esse uso? Eu sempre falo aqui no canal, muitas vezes, que o que eu vejo no hobby, né, dito sobre amplificadores e DACs é muito colocado fora de proporção. A galera, eu acho que exagera muito na influência desses equipamentos, mas aqui está exatamente um motivo legítimo para você comprar, o que eu considero legítimo para você comprar, que não é só pelo som, é pela conveniência, né? É pela funcionalidade. E aí, te respondendo mais diretamente, esse MSL SU6 e SH6 são baratinhos para o tipo de equipamento. E tem o flickzinho, cara, na frente, assim, de pré e amplificador de fones. Acho muito conveniente. Então, é minha sugestão. Tá na lista de recomendações, um link para você ver. Rodnelli Strombeck. Oi, Léo, seus vídeos são ótimos. Obrigado. Os fones Bluetooth sempre terão microfones que fazem nossas vozes ficarem robóticas? Apesar de uma grande redução nas aulas online, de vez em quando há necessidade de uma ou outra aula sim, e muitas vezes o fone cabeado atrapalha. Cara, sim, eu acho que sempre vai ter uma limitação grande em relação a microfones mais tradicionais por um motivo simples, está muito longe da boca, né? As ondas sonoras estão saindo da boca, né? Elas estão fazendo isso aqui. O microfone dele está atrás disso, entendeu? Então assim, se até tem, por exemplo, fones cabeados, que tem coisa aqui, talvez ele esteja mais perto dessa irradiação, né? Desse cone, mas quando o negócio está aqui é muito ruim, entendeu? Então assim, eles usam uma série de meio que manipulações eletrônicas para destacar a voz. E aí que vem tudo isso, né? Porque é um som muito processado. Acho que é uma coisa que tende a melhorar, né? Por inteligência artificial, possivelmente, né? Você conseguir ter um timbre muito mais natural, mas, assim, num futuro próximo, eu acho que é isso aí, faz parte. Aqui o Daniel. Cara, sobre cabos. Em sistemas mais sofisticados e o cara sendo audiófilo com salas tratadas, aí sim cabos bons fazem diferença. Pega um tuner com V1 analógico, espeta na entrada de antena FM e perceba se o cabo pega sinal. Nos cabos da Kimber, por exemplo, a diferença é grande por conta do trançamento, mas isso só em sistema de alto nível. Então, Daniel, eu não sei se eu concordo muito. Por quê? O exemplo que você deu aqui, né, de ser tipo, perceba se o cabo pega sinal, eu só tô falando sobre blindagem, entendeu? Então, assim, um cabo com uma blindagem boa, cara, isso não tem a ver com qualidade necessariamente, né? Tem a ver com capacidade de rejeitar sinais, né? Ou um cabo XLR, por exemplo, né? Que rejeita ruídos por natureza. Meio que assim, isso não é diferente. Eu falei que eu discordo, né? Porque assim, porque o que eu falei no vídeo anterior foi que não é difícil e nem caro você fazer um cabo que tem o desempenho óptimo, o desempenho que não atrapalha, né? Como eu falei. Um bom cabo não é um cabo que melhora nada, é um cabo que interfere menos. Todo cabo vai interferir em algum grau na sonoridade que ele está transmitindo. E não é nem difícil nem barato, é porque pelo que você colocou, posso estar errado, me parece que você colocou que, cara, não, os cabos fazem a diferença, talvez num sentido maior, de melhorar o negócio. Porque o que você falou, né, sobre a parada de pegar um sinal ou isso tudo, isso tá dentro do que eu coloquei, que é assim, cara, um cabo que tem uma boa blindagem, tem uma impedância muito baixa, e se não me engano, não sei se é indutância ou capacitância muito baixa também. Já é o suficiente, entendeu? Você não precisa de nada esotérico. Nada acima desse cabo óptimo seria necessário, entendeu?
Mas então eu não considero necessariamente que cabos fazem diferença no sentido de não, esse cabo aqui, putz, ele leva o sistema para um outro nível, ele traz mais transparência, mais detalhamento. Eu não vou muito por aí. Para mim é simplesmente, cara, o cabo tá cumprindo bem o papel dele ou não, entendeu? Ele tá interferindo muito no sinal que ele tá transmitindo ou não. E para mim isso é simples de resolver, entendeu? Minha visão. Lucas Fernandes. Olá, Léo. Você disse que o Cuba Disco tem uma sonoridade que provavelmente a maioria das pessoas vão gostar. A Cuba tem projeto de lançar um fone tunado por você com a exata sonoridade que você gostaria de ouvir? Obrigado por existir. Obrigado. Sim, não sei quando ainda, mas acho que pode ser maneiro. Gabriel Ramos. Léo, como começar? Qual o setup para começar no hobby? O melhor in-ear que você puder comprar com o celular que você já tem ou o notebook que você já tem. Se você precisar, compra um dongle, mas compra o dongle mais básico que puder. Investe o que você puder em fones. E quando eu falo melhor in-ear que você puder, também vale, na verdade, talvez valha até mais, tá? Já que é pra começar, não pega o melhor in-ear que você puder, não. Pega um grupinho de 3 ou 4 in-ears baratinhos, mas que sejam bons, claro, e que tenham sonoridades muito distintas, para você ver qual caminho você quer seguir. Para mim, essa é a melhor forma de começar. Felipe Xavier, fugindo das perguntas sobre áudio. Qual é a sua comida, prato, alimento predileto e qual não gosta de jeito nenhum? Predileto, cara, churrasco, carne. Eu sou muito carnívoro, gosto muito de carne, mal passada mesmo. É o que eu mais gosto. Amo macarrão também. Assim, aquela combinação, tipo, um ribeye, cara, mal passado, com um risoto de parmesão do lado, ou com macarrão com molho branco. Um negócio desse pra mim é a melhor coisa que tem. E o que eu não gosto de jeito nenhum, poucas coisas. Fígado, brócolis e couve-flor. São 3 coisas que eu detesto. Christian Silva, som pra TV. Você tem algum setup específico e recomendações? Cara, um par de caixas ativas, tipo da Edifier. Pode ser das baratinhas, assim, tipo R1000, essas coisas. Cara, é o que eu usaria pra TV. É o que eu uso na minha casa, não Edifier, tá? Eu uso um par de Dalicom CP2. Mas, tipo, que seja um sistema acessível pra TV, pra mim, um bom par de caixas ativas. É isso. Acabou, gente. Deu 26 minutos. Foi um pouquinho mais curto do que o último. Então é isso, gente. Deixem aí suas perguntas pro próximo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.